Olá, meus amigos, meus cumprimentos. Dando seguimento às nossas gravações sobre os defeitos dos negócios jurídicos, nesta oportunidade eu quero trabalhar com vocês a figura da lesão, regulada no artigo 157 do Código Civil de 2002 e que até então não era tratado expressamente num texto legal. Até 2002, a figura da lesão ela era reconhecida pela doutrina, ela vinha sendo aplicada em algumas decisões, mas não era contemplada por nenhum texto expresso de lei no Brasil. Mas como em 2002 já era uma figura de grande aplicação no direito privado brasileiro, ela foi incluída sem maiores polêmicas e foi com muito bons olhos que se viu a sua inclusão no Código Civil, que veio a entrar em vigor, que veio a ser promulgado em 2002 e entrar em vigor em 2003. Bom, e segundo o agora Instituto positivado entre nós, nos termos do que ele é tratado no Código Civil, ocorrerá a lesão a ponto de se entender que o negócio jurídico em questão está viciado quando uma das partes se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao que ele receberá em troca, movido por uma grande necessidade ou por inexperiência. Percebam, há vários elementos aqui a serem considerados. Não basta a pessoa ter feito um negócio jurídico não muito bom. Não basta a pessoa ter feito um negócio jurídico com obrigações muito maiores do que as vantagens. É preciso que isto ocorra e que tenha sido motivado, é preciso que fique provado isso, que houve uma grande necessidade da sua parte, era isso que o moveu a aceitar uma obrigação tão maior assim do que a vantagem naquele contrato, ou que ele fez aquilo por inexperiência, e nos dois casos, tanto a grande necessidade quanto a inexperiência foram notadas pela outra parte, que decidiu se aproveitar delas. Não é muito fácil, portanto, que se possa encontrar um negócio jurídico que atenda aos requisitos legais e que possa ser considerado um negócio jurídico viciado por lesão. Porque obrigações proporcionais acontecem o tempo inteiro. Às vezes por inexperiência também, mas que essa inexperiência tenha sido notada pela outra parte, que ela tenha se aproveitado disso de forma consciente, já é um pouco menos comum. De toda forma, ainda que isso tenha ocorrido, é difícil que isso fique provado numa discussão judicial em torno da invalidade do negócio jurídico. Então, acaba sendo também difícil de se aplicar o artigo 157. Mas é nesses termos em que ele foi criado. E o Código ainda vai complementar, esclarecendo que essa desproporção das obrigações, que é uma das exigências, dos requisitos para que se entenda que se configurou a lesão, ela vai ser analisada segundo os valores vigentes ao tempo em que o negócio jurídico foi celebrado, e não no momento em que se questiona a sua validade. Isso porque esses valores podem alterar ao longo do tempo. Alguém, por exemplo, compra um bem e se obriga a pagar muito mais do que o bem vale. No momento em que o negócio jurídico foi feito, ele estava eivado de lesão. Mas pode ser que ao longo do tempo o imóvel suba de valor. E quando a ação discutindo a lesão venha a ser ajuizada, o valor do imóvel pode ser proporcional naquele momento ao que foi pago. Mas o que interessa é o momento da celebração do negócio jurídico. O inverso também é possível. Ou seja, no momento da celebração do ato, o valor do bem e o valor pago e o bem eram compatíveis. Passando o tempo, o bem tem uma grande desvalorização e o comprador vai querer alegar que houve a lesão, que ele se obrigou a pagar algo muito maior do que ele tem naquele momento. Mas não é essa análise que deve ser feita. Não é o equilíbrio de obrigações quando a parte resolve ajuizar a ação, para questionar a validade do negócio jurídico. Mas no momento em que
o negócio jurídico foi celebrado. São exemplos de lesão, inclusive o exemplo, um dos motivadores, né, dessa circunstância passar a ser entendida como um defeito do negócio jurídico, é a contratação de empréstimos com agiota. A pessoa procura o agiota basicamente em duas situações. Ou porque está com uma necessidade desesperadora de dinheiro e não consegue obter esse dinheiro em nenhum outro lugar, porque o seu crédito é negado em todos os lugares onde ele procura, ou então a pessoa vai buscar um agiota por inexperiência, por não perceber o tipo de negócio que ele está celebrando. Então ele acaba recebendo um dinheiro emprestado e se obrigando a devolver muito mais do que ele recebeu. Juros muito maiores que vão elevar a sua obrigação a uma quantia muito superior, desproporcionalmente superior àquilo que ele vai receber. É claro que em qualquer empréstimo de dinheiro, o que é devolvido é maior do que é emprestado. Faz parte da essência do empréstimo de dinheiro que juros sejam cobrados, o que faz com que o valor pago seja de fato maior do que o valor entregue por empréstimo. Mas a questão não é apenas a diferença entre o que se recebe e o que tem que pagar, mas se essa diferença é desproporcional, injustificável. Aqui a gente está diante de mais uma situação bastante subjetiva. O que é desproporcional depende muito do objeto, das pessoas envolvidas, das circunstâncias, do contexto, e isso é o juiz que vai analisar caso a caso. Portanto, mesmo esses exemplos que eu estou dando aqui nesta gravação, eles têm que ser recebidos com calma. Pode ser que essa mesma situação que eu estou exemplificando como uma hipótese de possível lesão, num outro cenário, pode-se entender que aquele mesmo negócio jurídico seria válido, porque as circunstâncias são outras. Então, qualquer exemplo doutrinário, qualquer acordo que vocês acharem que trate da figura da lesão, em que haja um autor ou um juiz apontando, nessas circunstâncias houve a lesão, receba essa exemplificação com este cuidado, assim, tenha isto em mente, que naquela circunstância considerou-se haver lesão. Se um daqueles detalhes tiver sido alterado, se alterar num outro caso, a conclusão do doutrinador, do Poder Judiciário, poderá ser outra. Bom, configurada a lesão, a pessoa vai ao Judiciário, aponta, alega que houve a lesão e demonstra e prova que todos esses requisitos do artigo 157 estão preenchidos no seu caso, o Poder Judiciário pode considerar o negócio jurídico, portanto, inválido. A lesão, como se vê, ela acarreta a anulabilidade do negócio jurídico e não a sua nulidade. São hipóteses diferentes, são consequências diferentes que precisam ser estudadas oportunamente. Precisa o estudante lembrar que, apesar dos nomes muito parecidos, nulidade do negócio jurídico é uma consequência bem distinta da anulabilidade do negócio jurídico. Atos anuláveis, eles podem vir a ser anulados. E enquanto não forem, eles são considerados plenamente válidos. A lesão, ela, quando configurada, ela leva a essa consequência. A parte prejudicada tem o direito, a possibilidade de ir ao judiciário e postular a anulação do negócio jurídico. Mas não necessariamente ela conseguirá. Ela precisa apontar para o juiz a observância de todas as circunstâncias. E ela deve fazer isso dentro de um prazo decadencial de 4 anos, contados da data em que o negócio jurídico foi celebrado. Não é da data em que ele percebeu a lesão, mas da data em que o negócio jurídico foi celebrado. Bom, e em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o parágrafo único do artigo 157, ele apresenta um preceito bastante pertinente, segundo o qual, se a parte que
causou, que provocou a lesão, isto é, a parte que se aproveitou da inexperiência ou da necessidade do outro e exigiu uma vantagem desproporcional, se ele se oferecer a corrigir a desproporção, isto é, a diminuir o que ele tem a receber ou complementar o que ele tem a oferecer, o negócio jurídico deve ser mantido. Então, a ação judicial na qual se postula a invalidade de um negócio jurídico pela lesão é uma ação judicial peculiar, porque nela, se o réu apresentar esse pedido de reparação da desproporção, deve o juiz seguir este caminho. Deixar de julgar procedente o pedido de anulação, mesmo que os requisitos todos tenham sido atendidos, e acatar o oferecimento do réu de reparo, de correção da desproporção. Eu digo isso chamo isso de uma situação peculiar, porque normalmente o juiz está preso aos pedidos da petição inicial. O que lhe foi pedido é o que ele pode entregar naquele processo, a menos que o autor não prove as suas alegações. Mas neste caso aqui da ação judicial que postula a lesão, há este caminho alternativo. O autor entra com o processo, pede a anulação do negócio jurídico em razão da lesão, prova os requisitos, mas o réu, na sua contestação, ele se propõe a reparar o erro. Segundo o princípio da conservação dos negócios jurídicos, explicitamente mencionado no parágrafo único do artigo 157, explicitamente consagrado, melhor dizendo, no parágrafo único do artigo 157, deve o juiz preferir ou decidir pela manutenção do negócio jurídico, agora com as obrigações proporcionais. Ok? Sobre lesão, era isso. Ele é um instituto, de fato, com um regulamento muito menor no Código Civil. Isso fica claro até pela circunstância de ter apenas um artigo dedicado a ele no diploma normativo privado. E os aspectos mais importantes a gente trabalhou aqui nessa gravação. Há outros defeitos dos negócios jurídicos que merecem o nosso estudo, mas eles são tratados em gravações próprias, individualizadas, que convido todos vocês a assistirem. Por hora, encerrado aqui a exposição de lesão, então me despeço de vocês, mas também os convido a favoritarem o vídeo, deixarem o seu comentário e se inscreverem no meu canal, que vai permitir a todos serem notificados, serem avisados pelo YouTube assim que novas gravações forem disponibilizadas. Tá certo? Muito obrigado, então. Até a próxima.